e nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio do Jornal da Manhã a senadora Marta Suplicy, que na semana passada anunciou que vai deixar a atividade política, anunciou aí que não pretende concorrer a nenhum cargo na eleição desse ano. Senadora, bom dia, obrigado pela visita. Obrigada, Vitor. Prazer aqui estar com você, com o Josival, com a Denise, com o Vila, mas não é que eu vou deixar a atividade parlamentar, né? Parlamentar, exatamente, né? isso que eu ia questionar da senhora. Ainda há planos de concorrer a algum cargo no executivo? Não tem plano nenhum, mas eu não tenho que fechar a porta. Agora, a gente só fecha na hora que tem certeza que não vai mais fazer nada. Se você me perguntar, plano eletivo, vontade zero. Mas eu deixo aberto as coisas. Mas para a vida parlamentar não deixo mais, porque eu acho que eu já contribuí o que eu tinha que contribuir. Estou satisfeita, contemplada com a carreira parlamentar. Então, senadora, será que não era receio da... Aí eu tenho que fazer aquelas perguntas sempre que não são muito agradáveis, mas é necessário. Para o nosso ouvinte, dentro da nossa perspectiva tal. Será que não era receio que a senhora não fosse reeleita senadora ou candidata a deputada federal? Era um receio que as urnas pudessem dizer para a senhora saiu do PT, foi para o PMDB, que agora chama-se MDB, e a senhora receosa da não reeleição, especialmente ao Senado, optou por não sair candidata e buscou uma saída elegante de crítica a essa estrutura. Você acha que isso combina comigo? Não, mas eu estou só perguntando para a senhora. Não, então eu já vou respondendo para a gente não perder muito tempo nisso. Não, primeiro porque eu tinha todas as chances de ganhar. Eu era a segunda colocada e mesmo com o Datena, a última pesquisa, ele já estava em terceiro. Depois, até os adversários na política, no Senado, os senadores comentavam comigo, né? E a pergunta que eu achei mais engraçada foi a do Serra. Mas, Marta, você tinha uma eleição, ganha e você vai sair? O que é isso? E eu disse, mas não é por isso, né? É porque eu sinto que eu não tenho mais tanto o que fazer aqui, no sentido que lá você fica barrando o retrocesso civilizatório, votando coisas que depois você percebe que não são bem o que você votou, tentando descobrir o que está atrás de cada projeto. E claro, tem muita coisa boa, eu consegui fazer bastante coisa, você consegue, mas o gasto de energia que você tem que ter para conseguir fazer bem feito, estudar e fazer e se posicionar, é um gasto que eu percebi que nessa conjuntura, porque se a conjuntura fosse outra, imagine, eu ia ficar. Mas nessa conjuntura, com o Congresso que vai ser mais conservador do que é hoje, eu não tenho nenhuma dúvida, depois a gente até pode conversar sobre isso, eu vou contribuir mais fora. Então é uma insatisfação geral com a política, mesmo com o que a senhora viu lá em Brasília, no Congresso, é isso? Total, de ver que não tem jeito mesmo. Não é que não tem jeito, né? Porque você vai ser mais conservador e vai ser pior, então eu mais acho complicado. Que sempre tem. Agora, não é nos próximos ano ou dois. Não é. Porque o Congresso já está muito complicado. E vai ficar mais difícil. As pessoas que vão ser eleitas, primeiro, vão ser eleitas muito das mesmas pessoas pela própria reforma eleitoral, que acabou colocando dessa forma a chance de quem já está lá, tem muito mais possibilidade de ser eleita. Vão ser eleitas as pessoas que já estão no posto, que são mais conhecidas. Depois a Mas, questão Marta, de recursos. você é uma política vitoriosa, foi prefeita de São Paulo, caminhou sempre, chegou lá em cima. Você desistiu do PT, desistiu do marido, se separou e agora desiste. De dois, estou no terceiro feliz. E agora desiste também da política. Qual é seu projeto? Porque você... Meu projeto primeiro... Não dá para viver sem um projeto. Eu tenho. São dois, né? Um pessoal, logo que você tocou na minha vida pessoal. Se eu não estou feliz... O povo fala. Se eu não estou feliz... eu tenho que buscar na vida pessoal alguma forma de me sentir contemplada. A vida é curta, passa rápido. Então, você não pode, como dizia minha mãe, não gasta energia boa no que não tem jeito. Então, isso eu aprendi. Mas, e na vida pública,
eu vou até onde eu acho que aquilo está rendendo para o projeto, como você falou. Eu tenho um projeto na política. E o projeto foi o que me fez entrar na política. Era uma questão, naquele momento que eu entrei no PT, era valores éticos, que naquele momento era alguma coisa que era fortíssima na sociedade, continua, mas naquilo eu lembro que foi o que me levou também. Mas, principalmente, você tem que lembrar que eu estava vindo da TV Mulher, né? Então eu pergunto, você volta para a televisão? Se tiver convite, volto. Mas aí eu estava vindo... Temos televisão na Jovem Pan agora. Me convide, eu estava contando. Eu não estou planejando nada, eu vou deixar acontecer depois. Mas você estava perguntando qual é o projeto. O projeto era trabalhar pelas minorias, pelas mulheres, pelos destituídos, pelos pobres. Isso eu consegui fazer mais plenamente na prefeitura, coisa concreta eu fiz. Nos 2 ministérios que eu ocupei, também fiz, em pouco tempo, mas fiz exatamente para essas pessoas. No Senado, também fiz. Só que lá, nos próximos anos, vai estar muito difícil. E passar 8 anos lá, não. Deixa eu perguntar então para a senhora, como o bom, as perguntas muitas vezes não são lá muito simpáticas, mas o bom de perguntar, a senhora responde, então, e não fica essa coisa de medo de picolé de chuchu tal, que é coisa desagradável, que as entrevistas não rendem, e o ouvinte, quem nos assiste, também acaba não tendo opinião nenhuma tal. Eu vou citar aqui uma passagem do vereador Eduardo Suplicy sobre a decisão da senhora. Diz ele, abre aspas, de acordo com o jornal Folha de São Paulo: acho que decorre muito das situações difíceis que ela acabou vivendo por ter saído de um partido, o PT, que tanto a havia apoiado. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Em seguida, ele diz que a decisão, de acordo com ele, foi positiva, pois agora a senhora vai ter mais tempo para se dedicar à família, aos filhos e aos netos. Como a senhora comenta essas duas considerações do vereador Eduardo Suplicy? Fofo ele, não? Ô, senador, não... Fofo, sinceramente. Ô, Denise. Essa é a dona Marta. A senhora ficou preocupada de sair o PT a prejudicou eleitoralmente a saída da senhora? Você acha que fora do PT não tem vida política para quem começou a vida no PT? Eu acho que é mais difícil, porque o PT é um partido organizado. Não é impossível. Agora, eu concorri à prefeitura agora a última vez. Eu não perdi, não é porque eu tivesse saído do PT. Claro que deve ter afetado, evidentemente, que foi uma transição. E muita gente pode ter votado em mim como 13 e eu era 15, né? Então, isso ocorreu. Mas não é isso, é porque o PT... Por exemplo, voltando à prefeitura, né? Nós tínhamos forças políticas organizadas. Um era da igreja, o russomano, o outro era do próprio governo. Eram 3 forças, nem lembro bem mais o que era, mas eu era a única que tinha só o partido, que era o MDB, pouco estruturado. Mas, então, eu acredito que o PT tem militância, que a militância ficou muito chateada com tudo que aconteceu, muitos saíram, mas eles se reuniram de certa forma, novamente, com tudo que aconteceu e com o discurso do PT. Aquele discurso do PT de pureza, que não aconteceu nada, manipulação política, etc, etc, ajudou a unir a militância. Então, nesse sentido, o PT tem mesmo uma força diferente dos outros partidos, que têm seus militantes também, mas não tão organizados. Agora, o MDB tem uma fraqueza muito forte que vem do próprio presidente Temer, que a gente vê os vários candidatos tentando se desvincular do nome dele. Ele seria um carimbo negativo hoje. Isso tem alguma relação com a sua decisão? Foi um problema mais do Congresso mesmo, ou da estrutura do partido para o qual a senhora mudou e o próprio governo? Como é que a senhora avalia, o governo Temer? Eu acho que é exatamente o que você falou, que a imprensa fala e que ele sabe. É complicado com o índice que ele tem de impopularidade, ele poder aparecer muito nas campanhas. No meu caso específico, concorrendo no estado de São Paulo, eu tenho uma vida aqui. Então, claro que atinge um pouco, mas eu tenho uma história aqui. Quem vota em mim não vota se eu estou com o Temer ou com... Vota em mim. Então, para mim... Então, mais uma satisfação. Para os candidatos, é claro que vai ter um peso. Senador, um assunto que está dando o que falar, essa semana foi discutido na Argentina, está em discussão aqui no Brasil, aborto. O que a senhora acha da descriminalização? Eu sou totalmente a favor da descriminalização, e mais na linha até do ministro Barroso.
que a mulher não tem que provar nada, né? Porque hoje por risco materno, feto anencefalo, estupro, ela não tem que provar que ela não tem condição, ou que ela não tem que dar satisfação. E aí eu sou pelos direitos, né, sexuais e reprodutivos da mulher. São dois eixos, né, que eu vejo com clareza. Um é a questão de saúde pública. Isso as pessoas que ficam defendendo feto, etc., esquecem que as mulheres estão morrendo em números assustadores. O outro é muito importante, é o direito da mulher. E a senhora acha que tem que ser oferecido na rede pública também? Claro. O SUS tem que oferecer o aborto? Mas claro, quando eu fui prefeita de São Paulo, aqui não existiam hospitais que oferecessem na rede pública o aborto dentro da lei. E passaram não são todos, mas alguns nós constituímos, uns 2 ou 3 que passaram a oferecer esse direito. Voltando à prefeitura, Marta, eu admirava a sua atuação. Não, você fez coisas que, por exemplo, no campo do estudo, aqueles céus e tal, mas a sua coragem de acabar com a bandidagem, com o negócio das combis, de piratas na mão de bandidos, etc. No parlamento, e isso tudo me impressionou na sua carreira política na prefeitura. No parlamento, o que você fez que foi grandioso mesmo, que você acha? Olha, eu levantei os grandes temas da sociedade, que não teriam sido levantados. Os temas das minorias LGBT e o tema do empoderamento feminino, quando ninguém falava disso. Isso foi um marco muito importante do que eu fiz. Depois eu fiz outras coisas que são importantes, mas são projetos, né? Tipo, relatoria do Super Simples, que impactou milhares de pequenos empresários, a dívida de São Paulo e dos estados e municípios, coisas desse tipo. Mas que não são o que me empolgam, sei fazer, tanto é que fiz. E tive boas relatorias, que também é legal. Fui muito prestigiada com relatorias de grande importância, o que também foi bom. Mas o que foi de diferente, que não ocorreria se eu não estivesse lá, foram as cotas das mulheres e chegar nesses 30% agora do recurso, que fecha com chave de ouro a questão das mulheres, porque as cotas passaram, que não eram preenchidas, depois passaram a ser obrigatórias, aí eles punham laranja, depois passaram a concorrer, mas eles diziam ninguém quer concorrer, é claro, sem dinheiro, sem recurso e sem tempo de televisão. E eu fiz um projeto na reforma eleitoral agora, que pelo menos a gente conseguiu por isso, que foi que os partidos teriam que dar do fundo eleitoral de 5% a 15% para as mulheres e teriam que ter secretaria de mulher no partido para receber o recurso. Nem o MDB não tinha secretaria de mulher no MDB. Fizeram logo para receber. Só que aí um partido entrou na justiça dizendo que não, que era injusto ser obrigado a dar esse recurso para as mulheres. E entraram bem, né, José Val? Porque aí a Rosa Weber e a Dodge falaram, não vai ser 5 nem 15, queridos, é 30%. Deixa eu perguntar para a senhora uma coisa. Foi uma surpresa o Petrolão, a senhora tomar conhecimento que o Lula organizou o maior desvio de recursos públicos da história do mundo ocidental ou da humanidade, desde o Hammurabi, no século XVIII a.C., não há uma notícia de um desvio dessa magnitude envolvendo diversas agências do Estado, bancos, empresas estatais, ministérios, tal, o chamado Petrolão. Duas questões. Uma, se para a senhora foi uma surpresa, a senhora que já conheceu o Lula desde os anos 70, da segunda metade dos anos 70, do século passado. Segundo, a senhora, durante toda a ação penal 470, primeiro CPMI dos Correios, 2005 e 2006. Depois a ação penal 470, 2012, 13 e 14. Eu não vi, em momento algum, posso estar enganado, aí no caso a senhora me corrija, uma declaração da senhora de estarrecimento com o mensalão. Não vi nada. Mas estão 2 pontos. Uma, o Lula organizou o Petrolão, já foi condenado. Para a senhora foi uma surpresa. Segundo, por que a senhora não falou nada sobre o mensalão e, ao contrário, aceitou 2 cargos ministeriais, já quando o Brasil já conhecia, tendo em vista o trâmite no STF da ação penal 470? Por que eu não falei nada? Eu fiquei estarrecida também, e você tem toda a razão. Não me pronunciei publicamente sobre isso, ou pelo menos não que eu me lembre. Então, se você não achou, que você deve ter pesquisado direito. Não. Eu não. Mas eu não lembro de ter falado nada, porque eu era uma pessoa do partido e fiquei pasma com que eu estava também como todos os outros. E não era eu que ia ficar jogando pedra em alguma coisa que estava pública e condenou várias pessoas do partido que estão na cadeia por causa disso. E o Lula?
E o Lula, na hora que ficou mais claro o grau de corrupção, porque não é que se soubesse tanto como as pessoas acham, né? Era um núcleo muito pequenininho que sabia das coisas. Acharam que não sabia? Não, eu não era desse núcleo pequenininho. Se você me perguntar quantas pessoas eram, eu nem sei, mas eu acho que não passa de 5, né? Talvez até menos. E na hora que começou a sair o que era uma corrupção sistêmica, e isso eu falei, né? No PT nós temos uma corrupção sistêmica, e isso eu falei muito. Depois acabei saindo, né? E fiz isso no meu discurso de saída, e entrei no MDB, que também estava muito já atrapalhado nas acusações. Não estava como hoje está mais envolvido publicamente, já sabe muito mais coisa, tem gente presa, casos de Gedel e coisa e tal, que naquela época não tinha. E eu falei que eu estava entrando num outro partido, que eu sabia que tinha comprometimentos, mas que eram mais individuais. Mas aí tem o próprio presidente Temer alvo de denúncias. Sim, aí teve o presidente Temer alvo de denúncia, o que não tinha na época do impeachment. Tanto é que todo mundo que foi pro impeachment, ninguém imaginava que ia acontecer o que aconteceu. E só começou a ficar mais evidente quando teve o caso da JBS. E aí o partido, o governo se fragilizou com as denúncias e começou a não conseguir mais aprovar projetos. E a economia deu uma degringolada muito grande nos últimos meses. Agora, para a gente entender melhor, qual é a coisa que mais te provocou insatisfação em relação ao Congresso? É essa estrutura de corrupção, é o toma lá da cá, é essa sujeira que a gente sabe que tem nos bastidores em negociações de projetos, que a senhora falou que não dá para ir adiante, que não dá para apresentar um projeto e conseguir. Eu não vou me pôr assim, eu sou a Santa Madalena, que eu não quero chegar perto disso, né? Não é assim. Inclusive no Congresso, você convive com as pessoas, você fala com as pessoas, você tem conversa de todos os assuntos com essas pessoas. Eu não sinto, e aí eu estou falando de mim, não estou falando dos outros, que eu tenha a vontade de contribuir mais dentro daquela, como falam, framework, daquele quadro ali dentro. Eu posso contribuir fora, melhor. Eles não dão espaço lá dentro, é isso? Dão todo. Então fica difícil a gente entender. Você gasta energia. Mas você voltaria a um cargo executivo como prefeito de novo? Não sei se eu teria... Não sei se eu teria essa vontade de... Porque a prefeitura, se fosse para ser prefeito, seria da minha cidade. É um cargo que precisa estar com muita vontade de tratar com coisas difíceis hoje, né? Porque prefeitura é um incêndio num dia, greve no outro, enchente no dia seguinte. Tem que encontrar um partido também agora, né? A senhora está sem partido, né? Não tem o PT nem o MDB, ou voltaria para um deles? Não, eu vou até respondendo, Joseval, mais sobre isso, né? A única vontade que eu tenho de voltar a uma prefeitura, quando você falou, é quando eu ainda estava em campanha, porque até 4, 5 meses atrás eu estava visitando um pouco a periferia, que ainda não tinha decidido. Quando eu vejo a pobreza, e como vejo o desleixo que está com a pobreza, quando eu vou num céu, e aí me falam de outro céu, e eu vou e vejo que é isso mesmo, e vou no outro e vejo, tem 26 céus com piscina fechada. Oh, meu Deus. Pois é. Então, quando eu vejo essas coisas, eu fui falar com o Bruno Cova sobre isso, né? E ele disse, não é minha prioridade, Marta. Então, quando eu vejo essas coisas, aí me dá uma vontade de ser prefeita enorme. Aí depois eu penso, eu não sei se nesse momento da vida eu tenho vontade de estar num cargo que eu tenho aqui, e estar muito cedo, sair 10 da noite, chegar arrebentada, ter 300 problemas. Se eu continuar aí muito na pobreza, provavelmente eu vou ter vontade de novo de ir lá tentar fazer alguma coisa, mas nesse momento não é minha preocupação. E se eu conseguir fazer alguma coisa fora da política partidária, vai ser mais gostoso e mais profícuo. Marta, e melhor para minha família também. Nós vamos agradecer a sua presença mais uma vez aqui na Jovem Pan e torcer para que você encontre esse caminho. Muito obrigada, Joseval. Obrigada, Vitor. Obrigada, Vili. Obrigada, Denise.